Bom dia, boa tarde, boa noite. Em Foco está no ar, recebendo hoje o produtor cultural Tiago Melo, que é uma alegria, já esteve aqui outras vezes, né? E nós vamos falar sobre a Festa Literária de Friburgo. Festa Literária de 2017. Mas no primeiro bloco eu queria fazer assim flanar sobre a de 2016. Ótimo. Né? Que eu acho que foi emblemático e aqui a gente tem que consignar esse programa a Maria Fernanda Macedo e a nossa querida Márcia Lobosco, né, curadoras da FLINF, e que, junto com você, conseguiram produzir e realizar, né, um evento maravilhoso que mostrou a cara de Friburgo para o mundo da literatura, para o universo da literatura, né? Uma demanda antiga, né, me parece. Sim, não certeza, parece, foi um reconhecimento de algo que era ansiado, né, pela comunidade literária. E foi uma história muito engraçada, né, assim, até curiosa, porque a gente tinha um trabalho em torno do Conectivos, que a gente vinha realizando, com uma série de oficinas, né, de roteiro com você, Francisco Gregório Literatura, a gente trouxe alguns lançamentos de livros, e foi percebendo essa demanda, né? E não só essa demanda, mas sobretudo essa resposta e a percepção do meio ambiente, de escritores, de promotores de leitura, né? E de uma tradição, né? De uma cidade que tem uma história cultural muito rica como a nossa. E calhou de surgir o edital do Fundo Municipal de Cultura, que previa um apoio, né, lá de um recurso para ações da cultura. E a gente, então, alinhavou, realizamos um convite para a Cora Roney, né, que aceitou imediatamente o convite. Nós tínhamos, então, outros nomes e a gente topou lá, desenhou 8 mesas e falou, poxa, vamos fazer uma festa literária. Calhou que a gente ficou em 6º lugar do certame, eram 5 os contemplados, né? Mas a gente decidiu fazer a festa mesmo assim. Em 45 dias, nós partimos de 8 atrações para 34 mesas, com mais de 64 participantes, e foi fantástico, assim, como que pessoas foram se habilitando, se oferecendo, articulando, você mesmo, né, convidou amigos, e a coisa foi crescendo. E o mais bacana de tudo, Davi, que eu acho que foi assim, ter uma experiência em produção, a gente sabe que é um lugar muito sensível, porque as pessoas não entendem ainda a cultura como um elemento de desenvolvimento, né? Sobretudo econômico. Sim, é como se fosse algo assim... Cadeia produtiva muito rica. Pois gera muito emprego. Pois né? Eu costumo dizer que se a gente, enquanto a gente não entender a cadeia da economia criativa, e aí envolvendo todas essas atividades da cultura como um elemento central da agenda de desenvolvimento, a gente vai continuar patinando enquanto sociedade. Porque não tem nenhum outro ramo de desenvolvimento humano que alinhe o desenvolvimento humano, pessoal, subjetivo, com o desenvolvimento econômico. Todo outro desenvolvimento existente são utilitaristas. Você prepara torneiros mecânicos para atender determinada demanda. Sim. Já no universo da economia criativa, você alimenta o ser humano e esse ser humano cria demandas e ativos econômicos. E que não é único, né? Não. Porque é um processo que ele nasce como ator, descobre que pode dirigir, é cenógrafo, é figurinista. E ele contrata o marceneiro, a costureira, sim, ele compra na loja de materiais de construção, ele contrata o restaurante, o hotel, quer dizer, tem uma transversalidade que poucas cadeias produtivas conseguem, ela transborda na indústria tradicional, né? Ela, na verdade, alcança todos. E a gente conseguiu experimentar isso que a gente nomeou da festa do encontro, né? Quem até encontrou percebeu isso foi Maria Fernanda, que teve todo um cuidado junto com a Márcia de compor as mesas, e assim, o meu trabalho foi mais o desenho de produção, né? Na articulação da logística, na articulação dos arranjos, diria, mais práticos do evento, né? E elas tiveram todo um cuidado de desenhar as mesas com os escritores friburguenses, recebendo os escritores de fora. Isso eu acho que foi uma grande sacada. Fantástico. E essa denominação da arte do encontro,
né, que desacralizou, tirou a literatura e o autor, o escritor, desse lugar ali, esse castelo, né, essa coisa inalcançável, né, essa coisa tão estranha até, né, para uma sociedade que lê pouco, né, uma sociedade que pouco afeta a leitura, né, e nessa oportunidade, né, tivemos episódios, você viu uma mesa maravilhosa da Ana Blue, uma poeta friburguense, desconhecida pois até então. Com o Eduardo, com o Marcelo Moutinho e o Eduardo, meu Deus, friburguense, daqui a pouco me veio o sobrenome, e que eles leram Ana Blue, né? A gente trocou, eles fizeram essa troca, a mesa foi maravilhosa, foi enriquecedora, né? E todas elas foram no mesmo passo. Teve um impacto, eu acho, assim, muito forte na autoestima. Nós tivemos aproximadamente 3.800 pessoas, uma ocupação média de 70% dos espaços. Né? Isso é fantástico. Em 2 dias, 64 atrações, Davi. Eram 34 por dia. Numa mesa sobre teledramaturgia, tinham 70 pessoas. Pois é. Isso é um fenômeno. Pois é. E aí Euclides da Cunha, e aí Memória, exatamente. E aí exibição de filmes, e tivemos também a participação direta e indireta de 60 voluntários, né, que abraçaram assim de uma maneira extraordinária, e a gente tinha muito essa notícia. Como que Friburgo ainda não tinha uma festa literária? Sim. Várias das pessoas que vieram e participaram se pagaram. Elas pagaram suas passagens, pagaram seu hotel, sua alimentação. Eles vieram porque existe mesmo na comunidade literária esse entendimento da importância desses eventos, né? Nesses eventos que tragam para todo mundo, né? É muito enriquecedor, né? Todo mundo, e é muito humanizado, né? Porque você tem nas outras expressões artísticas, né? Você costuma ter uma relação muito mais distante, né, do público com a apresentação. Você vai para uma apresentação de dança, né? A apresentação já está pronta, ela já está acabada, ela já foi pré-concebida, a iluminação já foi trabalhada, já está tudo pré-determinado. Você vai ali, senta e vai embora. Na música é a mesma coisa, com um pouco mais de interação, né? No teatro também já é, mas nesse particular não, né? Você tem um bate-papo, você tem a presença humana, você tem o olhar, a coisa é construída no momento, né? As pessoas interagem, trocam, enriquecem mutuamente, né? As suas referências, os seus universos de linguagem. Então, há uma troca, né? É muito humanizador. Uma constante troca. Né? Teve uma coisa bonito, maravilhosa. É inspirador. Uma das coisas mais nos motivou, mais nos deu notícia assim, do sucesso, foi que estava havendo uma venda de livros na Praça de Emerval, que é uma feira, né, que circula aí com livros baratos e tudo mais, e uma mulher foi lá até esse vendedor e falou assim: olha, moço, você tem um livro aí de R$10? Porque eu nunca comprei um livro na minha vida, e eu acabei de participar de uma atividade ali que eu achei muito bacana e eu queria comprar meu primeiro livro. Então, só isso, eu já fico até arrepiado de lembrar. E a outra dimensão disso é que esse vendedor falou assim, cara, e eu me dei conta então que eu não sabia do que eu vendo. Porque eu comecei a procurar livros pela capa, eu não sabia bem o que indicar para essa mulher. Porque na verdade, eu não me intero aqui. As pessoas já vêm até esse produto meio que já pré-determinadas. Mas quando eu enfrento um consumidor que está sendo inaugurado... Isso é natural porque o livro, durante muitos anos, foi peça decorativa, né? Nas grandes residências, nas luxuosas residências. Todo mundo tinha uma biblioteca de muitos livros e de poucos livros lidos, né? Ter livros dava um status social e intelectual, fetiche, né? Então, ter muitos livros significava aquelas coleções, Mundo da Criança, Delta Larousse, Barça, livro Barça do ano, né? E que aquilo chegava e ia para a estante, era uma peça decorativa. Ficava morto ali, né? E pouca gente entende que um livro na estante é um autor adormecido, né, que poderia estar... Uma viagem fantástica não percorrida. Exatamente, né? Com certeza. Eu vou pedir um intervalo comercial e nós voltamos em instantes com Em Foco. Eu vou vender, eu vou comprar, vou alugar. O que é meu tem que durar, valorizar. Só na Predial posso confiar, tem tradição. Predial Primos Imóveis. Invista na qualidade de vida de quem você ama.
A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. Estamos de volta com o Em Foco, recebendo hoje o produtor cultural Tiago Melo e falando sobre a Festa Literária de Nova Friburgo. A gente estava fazendo um balanço de 2016. Em 2016, Friburgo, após tantos anos, recebeu personalidades fantásticas, importantíssimas. E aqui eu posso te enumerar. Zuenir Ventura foi o grande homenageado, deles, da Flinf, mas vieram junto Lula Vieira, por exemplo, os maiores nomes do marketing da publicidade brasileira. Anselmo Góes. Anselmo Góes, colunista do Jornal Globo. Nós ganhamos a mídia nacional. Tina Correia, uma das mais brilhantes autoras, acabou de lançar um livro maravilhoso no Rio e faz um sucesso estrondoso. Nós tivemos Fernando Molica, jornalista consagrado. Jornalista, escritor, prêmios, Marcelo Moutinho, que é um dos contistas mais lidos hoje no Brasil. Um nome obrigatório na literatura contemporânea, Henrique Rodrigues. Nós tivemos ainda a autora juíza, autora da série do Fantástico. Tá me fugindo o nome também. Mas vai vir. Quer dizer, uma juíza maravilhosa, escritora maravilhosa, que fez questão de vir prestigiar o evento. Isso. Escreve essa série. A série é, na verdade, baseada na obra dela, que são Segredos de Justiça. E a gente percebe que Friburgo mostrou um rosto para o Brasil. Todos esses autores, todos esses nomes, Ingrid Zavarese, o Felipe Pena. Um grande professor de roteiro. Todos eles levaram de Friburgo uma coisa muito bonita, Pois é, até a Elisa Moreno, que é uma contadora de história também bem badalada, ela comentou... Nunes, desculpe. Isso. Andréia Pachá é a autora. Andréia Pachá, autora. Exato. E a Lipe, Dipe, a Paula Dipe. Que é uma cineasta que apresentou o filme sobre Caio Fernando Abreu. Foi super bacana. Isso é maravilhoso. Vamos lá. Então, a gente teve o Santana também, o cronia musical. O importante mesmo, assim, é a gente fazer esse lugar de fluxo, quando a gente fala da economia criativa, e aí indo para um outro lugar, que é como se inserem esses tipos de eventos, a gente pensa no desenvolvimento territorial a partir de 3 premissas. A primeira delas é uma premissa da liberdade, a possibilidade de realizar. Você tem um espaço que autorize as pessoas a realizar as coisas. A segunda questão é uma apropriação econômica dessa liberdade. É quando a criatividade oferece resultados que transbordam para a economia. E é muito isso. As pessoas foram comer nos restaurantes, as pessoas foram compraram seus mimos. Outras tantas pessoas vieram à cidade nesse calendário em razão do evento. Com certeza. Então, por isso que também é muito importante você ter um calendário de eventos sempre contínuo, como agora está acontecendo a FEVEST, a FEVEST sempre transbordou e não só a cidade não abre mão da FEVEST em razão disso. Quantas centenas de pessoas vêm à cidade, isso impacta na economia local. Mas também gera, e aí o terceiro elemento que é a força da conexão. E esse é um valor que não tem preço, na verdade. É um valor que é difícil ser precificado, monetizado, porque, por exemplo, o próprio Zuenir Ventura, na sua passagem, ele foi contando histórias, Ele foi relembrando etapas, onde ele trabalhou na camisaria Ojaique, onde ele teve a primeira namorada, Ele foi fazendo uma narrativa, que é uma narrativa da memória da cidade, uma narrativa do simbólico. E quantas outras, o jornaleiro da Alberto Brauni comenta que, falou assim, que barato, acordei aqui no sábado de manhã, tô Anselmo Góes me comprando o jornal na minha banca, E as conexões,
Vinícius Pereira, que é professor do UFRJ e professor de transmídia, de linguagens que trabalham com a modernidade, ele fez um comentário muito interessante, que ele nunca foi num evento com tanta conversa cavalada. Porque era um furor, era uma energia, coisa, né? Era gerando projetos. Tiago Davi, que é um poeta. Nossa, também, maravilhoso, né, que tem Poesia da Notícia, que é um livro interessantíssimo em cima de notícias de capas de jornal, disse que nunca fez tanto contato na vida dele como ele fez em Friburgo. E isso foi muito bacana, né? E dá pra gente também um certo senso de responsabilidade para que esse ano a gente adense e firme essa posição, né? Porque Friburgo, a despeito de todos os problemas que a gente eventualmente encare e reconheça, e que é fundamental a gente também lidar com os nossos limites, né? A gente aprender a lidar com isso até para avançar, ela habita no imaginário das pessoas, né? Friburgo comunica para fora, Friburgo tem uma força de imagem ainda muito contundente. As pessoas que desconhecem um pouco da nossa realidade, desconhecem os problemas sociais que nós enfrentamos, os problemas urbanos que historicamente caminhamos, né, no processo de transformação natural. A gente tem que fazer uma leitura assim, muito objetiva desse traço, né? Ela ainda encontra uma repercussão de um lugar que habita no imaginário das pessoas, com pessoas bem formadas, com pessoas bem informadas, com valores, até porque isso, a gente exporta muito excelência. Sim, com né? certeza. Daqui de Friburgo. Em vários setores. Né? Os nossos metal mecânico, lingerie, cultura, moda, direito. Né? Você tem uma cidade de pensadores. O clima favorece numa parte, né? Você fortalece a leitura. Eu que sou friburguense e cresci em Maceió, passei ali muito mais em Friburgo. Sim, né? O clima é propício. O clima é muito mais propício, né? Não que no calor não se possa ler. Pelo contrário, na beira da praia tomando um suquinho de maracujá também é uma delícia. Agora, né, no frio fica muito mais prazeroso. Claro. Então é muito importante, assim, a gente entende que a Flinf tem muito esse papel também. E nesse lugar, que é um lugar de narrativas, é um lugar de encontros de falas, de construção simbólica, imagética, mas que ela está a serviço da construção dessa imagem da cidade. Ver o esforço de não se abrir mão do Festival de Inverno é uma coisa fantástica, porque é uma coisa muito importante para a cidade. Sem dúvida. Você ter o Festival de Dança, você hoje, uma coisa que grita, assim, é você não ter um festival de teatro, né? Você ainda não conseguir ocupar determinados espaços que eventualmente precisam ser ocupados. Porque eu acho que aí tem uma questão fundamental, que é a gente conseguir mobilizar toda a cidade, no máximo possível, claro, não é pedir para que, olha, comprem, não, mas assim, que os outros setores econômicos também se apercebam disso, né? Percebam que quantos equipamentos hoje, isso eu já falo há algum tempo, por exemplo, do setor industrial tradicional que ficou inativo a partir poderiam ser ocupados com determinados, né? Com lugar de proximidade do Rio muito grande, né? O Rio que é um grande centro do audiovisual, que é um grande centro da moda, né? que é um espaço de criativos. E por que o empresário não abraça a Flinf e leva para dentro da sua indústria, né, uma mesa da Flinf, um debate, uma contação de história. Existem inúmeros caminhos. Uma oficina de escrita criativa, ou de leitura. E de formação cidadã que confere ao funcionário dessa empresa, indo lá para a ponta, a gente está falando bem uma coisa bem na ponta, o maior grau de leitura mesmo, no sentido de saber resolver um problema, de saber apontar uma solução, de saber se relacionar. Tem pesquisas que apontam quanto que a violência é diretamente associada com a riqueza do vocabulário. Sim, com certeza. Quanto menor o vocabulário de uma pessoa, mais violenta ela é. Com certeza. Porque ela tem menor capacidade de resolver Porque a violência é sobre a oposição de causas. Não é? E se essas causas não são resolvidas, a literatura é capaz de resolvê-las. Pois é, ela oferece exatamente caminhos. Porque mexe com o imaginário. Exatamente. Né? Aumenta o seu vocabulário, te leva para um lugar que é aqui, mas não é aqui. E de compreensão, né? Porque a partir do enriquecimento linguístico, eu consigo compreender
compreender o que o outro me diz. E ser compreendido naquilo que eu tenho vontade de dizer. Exatamente. Bem, então esse é uma via de a mão teoria dupla. da comunicação. Sem Emissor-receptor, emissor-receptor. Sem dúvidas. E se a gente consegue se entender, violência para quê? Exatamente. Existe não há diferença. uma tese de mestrado que diz que no estudo musical no Brasil na década de 90, apontava que as músicas mais tocadas nas rádios naquele período apresentavam 80 vocábulos e suas declinações. Uma tribo primitiva do Oceano Pacífico tinha 120 e era uma tribo primitiva que vivia no tempo da Pedra Lascada. Então, assim, é muito significativo. E aí a gente está falando de um país que mata 45 mil pessoas por ano com arma de fogo. É lamentável. A gente mata aproximadamente 40 mil pessoas no trânsito, que é outra forma de violência, que também é fruto de um comportamento impetuoso. E de uma falta de comunicação, porque não há compreensão entre as partes. Pois é, no mínimo diálogo. As pessoas já chegam emotivamente transtornadas porque elas não conseguem nem sequer comunicar os seus anseios. A literatura não muda ninguém, mas ajuda a mudar. Ajuda a mudar. Né? Vou pedir licença, vou chamar um intervalo comercial. Nós voltamos em instantes com Em Foco. Conheça Espaço Decor e deixe a sua casa como você sempre sonhou. Na Espaço Decor, você encontra móveis de primeira linha, qualidade e variedade em sofás e muito mais. Produtos sob medida para valorizar cada ambiente da sua casa. São mais de 500 metros quadrados de opções para você. Pronta entrega e montagem rápida em toda a região. Espaço Decor. Móveis que decoram a sua casa. Chegou a hora! Mega liquidação Friburgo Shopping. O shopping cheio de ofertas para você. Descontos de até 60%. De 14 a 23 de julho. Mega liquidação Friburgo Shopping. Friburgo Shopping. As melhores lojas, as melhores marcas. Estamos de volta falando sobre a nossa festa literária com o Tiago Melo, que é produtor cultural e um dos organizadores da FLINF. A gente sabe que muitos projetos já existiam, muitas ações já estavam em curso, mas a gente nota nitidamente que há um transbordamento, né, da função da literatura na rotina do friburguense. A gente tem o Café Literário no Miosotis, que faz um trabalho maravilhoso. Padaria Sanssouci. Temos o Café com Letras na Padaria Sanssouci, com a Marcinha Lobosco. Temos agora o Chopp com Letras, com a Débora e comigo, no Bar América. Tem o Viva Poesia Tem do o Viva Afrânio. Poesia do Afrânio, que é um poeta presente, maravilhoso, que veio contribuir sobremaneira. Nós temos o Clube de Leitura Conectivos com Maria Fernanda. Academia Friburguense dinamizando. Academia Friburguense dinamizando, não. Rejuvenescendo, Reinventando, né? Se reinventando, né? Ocupando espaço, abrindo porta, janela. Né? Esse transbordamento foi muito alicerçado e muito insuflado pela realização da FLINF. Eu diria, Davi, que na verdade é esse lugar da viabilidade, né? Assim, a gente tem um dever de cuidado muito grande em entender assim, a FLINF ela tá num lugar do calendário. Ela tem uma função que é essa função assim, exatamente de contemplação festiva, de ser um lugar exatamente da realização de festividade da literatura. Mas que são essas pessoas, exatamente esses grupos, olha, o BT, o que a Teresa Malcher, o Wordley, o que a academia vem fazendo hoje. A própria Biblioteca Pública hoje tem as palestras. Que estão acontecendo maravilhosamente. Exatamente. Então, o que eventualmente a FLINF ofereceu foi exatamente essa viabilidade. Mostrou, olha, existe, está aí, né? E, de fato, a gente percebe que pós-FLINF, uma série de outras iniciativas foram realizadas, né? Agora, é fundamental a gente dar conta disso. Existe uma tradição intensa, existe uma comunidade que labuta, e a festa literária é um sonho muito antigo, né? Você tinha inúmeras pessoas que já buscaram se arquitetar, se articular para a realização da festa.
a gente teve um ímpeto de realizá-la, né? A gente teve talvez essa sandice, essa coragem um tanto insana de botar e falar, vamos fazer da forma que a gente encarou, né? Agora, o que é maravilhoso é a gente entender, e é muito importante, a gente está trabalhando a FLINF nesse lugar, Davi, que a FLINF ela seja um elemento cada vez propulsor e mais articulador, né? E não assim, não agasalhar, não é a FLINF quem vai realizar, nem muito menos nós, ao contrário, que a FLINF exatamente possa abraçar no seu tempo de realização todas essas outras iniciativas, todas essas outras expressões que as pessoas realizam. Esse ano a gente traz já homenageando, a gente está homenageando uma dupla porque a gente está exatamente privilegiando a relação com a cidade. Da mesma forma que a gente homenageou o Zueni Ventura, né, que morou muitos anos, família em Friburgo, escreve sobre a cidade também, né? A gente está esse ano homenageando o Afonso Romano Santana e a Marina Colasanti, que tem casa na cidade, tem um histórico de passagem por aqui, né? E são figuras decisivas na literatura nacional, né? O Afonso criou o programa de leitura, né? E o tema da festa, então, esse ano vai ser Que País é Esse entre a Rosa e a Espada, né? Que País é Esse é um poema, é um livro e poema do Afonso. Que inspira, né? Legião Urbana, que inspira várias outras discussões da natureza do país, né? E a Marina Colasanti com esse tema que coloca a questão do gênero, a questão do feminino, né? Num país tão patriarcal, né? Tão violento com a mulher. Então a gente está pensando e concebendo aí um debate e as mesas muito voltadas para que a gente possa fazer um olhar, né? Reflexivo, construtivo, né? Fugindo desses maniqueísmos que hoje dominam o cenário de debate do Brasil, que a gente ofereça e possa receber esses dois, né? Com certeza. Que há tantos anos amam Friburgo. Amam, né? E falam de Friburgo, e andam pelas ruas de Friburgo. Pois é, então a gente está aí, já temos a confirmação da presença deles, a gente também está num caminho com o Instituto Interdisciplinar de Leitura da PUC, né? Eliane Unes, né? Tem Eliane Unes, exatamente. É uma friburguense que nos orgulha muito. E a gente está tratando de fazer esse caminho da gente estimular mediadores de leitura. Porque você falou no primeiro bloco da coisa das bibliotecas que eram colocadas nas suas salas e ficavam ali estanques, né? Criar espaços de leitura sem gente não existe. Né? Tanto é que um bom espaço de leitura, na verdade, começa com contação de história. Com certeza. O primeiro lugar é o afetivo, são pessoas, né? Então, o nosso trabalho hoje, o nosso caminho é transbordar para a cidade. A gente quer ver os hotéis tendo recitais durante esse período, a gente quer ver os bares realizando atividades, a gente quer ver a cidade inteira oferecendo atividades. E a gente quer ver o empresariado prestigiando um projeto dessa grandeza que já deu certo. Ele entendendo o ganho que ele tem. Eu acho que o grande lance, mais do que simplesmente apoiar, ele entender quanto que a marca dele pode ganhar, tanto com a FLINF, quanto com o Festival de Teatro, com o Festival de Música, o quanto que marketing, comunicação e posicionamento de marketing se faz a partir do comportamento das pessoas. E se faz, sobretudo, através do vínculo afetivo. E só a cultura alcança o âmago das pessoas. O resto é conversa fiada, conversa para boi dormir. Passa rápido. Agradecer a sua presença. Eu que agradeço. O programa está aberto aí para a FLINF, para a gente falar e nunca se cansar de falar. Não adianta você reclamar e apontar uma outra cidade com uma grande festa literária que deu certo, que mudou a vida da cidade, se você não participa da festa literária da sua cidade, né? Em Foco fica por aqui e estaremos juntos na próxima semana. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.